Nesse vídeo nós iremos abordar a escola em sistemática denominada cladística ou sistemática filogenética. A cladística se inicia justamente quando a fenética estava em seu auge. Na realidade, em 1950, um alemão publicou um livro sobre esse método, porém esse livro só tomou a proporção que tomou na comunidade científica por volta de 1960, ou em meados de 1960, quando o livro foi traduzido para o inglês e, assim, foi adotado por uma série de sistematas, principalmente no American Museum of Natural History. A motivação por trás do método era dar ênfase a algumas semelhanças que são mais importantes para as relações de parentesco. Como nós sabemos, algumas semelhanças, como por exemplo os olhos verdes dessas linhagens aqui, são semelhanças que ocorrem e são compartilhadas por linhagens atuais, mas que não estão relacionadas com ancestralidade direta. Outras semelhanças, como por exemplo essa coloração no abdômen, são compartilhadas também por linhagens descendentes ou recentes, porém são atributos que surgiram na origem da diversificação de uma determinada linhagem. Por outro lado, nós temos algumas semelhanças que são compartilhadas, como por exemplo essa coloração no abdômen e essa coloração no tórax, que surgiram durante o desenvolvimento de um ancestral imediato de linhagens recentes e, portanto, são as semelhanças que mais nos informam sobre as relações de parentesco. Portanto, um método que reconhecesse esse tipo de semelhança seria um método considerado mais adequado para propor relações de parentesco entre linhagens. Vamos entender como o método funciona dentro do contexto da lógica de inferência filogenética. Como na fenética, a obtenção de dados requer que esses dados sejam contextualizados e sejam informações que têm participado do desenvolvimento vertical das linhagens, ou seja, características que propiciam recuperar a continuidade biológica dessas linhagens. E, portanto, esses caracteres têm que ter um único pré-requisito, eles têm que ser herdáveis. A primeira distinção que surge entre os métodos, ou a comparação entre a cladística e a fenética, refere-se à codificação de dados e o que é considerado como evidência de relação de parentesco. Como vocês se lembram, para a fenética, a relação de parentesco era expressa em uma matriz de distância, e essa matriz de distância representava as distâncias fenéticas, ou as distâncias de similaridade global entre os terminais que nós estávamos interessados em recuperar as relações. Na cladística, há uma mudança conceitual muito grande. As evidências de relação de parentesco estão na transformação de estados de caráter. Ou seja, se nós considerarmos essa observação aqui e postularmos que cada uma dessas espécies ou dessas linhagens compartilham uma série de atributos que são herdáveis, e se eu comparar o primeiro atributo entre as espécies, eu postulo que a evidência de relação reside nesse espaço aqui, ou seja, na transformação entre o par de base C para T ou T para C. Se eu considerar a terceira posição, eu uso o mesmo raciocínio. A evidência estaria na transformação de G para T ou de T para G. E se eu uso esse dado aqui, eu consideraria que a informação de relação de parentesco estaria na transformação de A para T ou de T para G, ou de T para A. Então, existe uma dicotomia muito grande e uma diferença muito grande entre métodos que são baseados em distância e métodos que são baseados em caracteres ou transformações de caracteres. E nós vamos ver como essa transformação é feita da minha observação para o que nós chamamos de matriz de dados dentro de um contexto cladístico. Notem que a primeira diferença aqui reside na informação desses caracteres. Em fenética, se eu observasse que determinadas linhagens possuíam olhos verdes e determinadas linhagens possuíam olhos vermelhos, eu consideraria dois grupos. Eu agruparia aquelas que possuíam olhos verdes e agruparia aquelas que possuíam olhos vermelhos. Para a cladística, como a evidência está nessa transformação e a direção dessa transformação ela é importante,
e dependendo dessa direção eu formo os grupos, esse caráter me informa que eu tenho ou esse grupo aqui, ou esse grupo aqui. Então eu não tenho dois grupos imediatos como eu teria em fenética. Ou seja, o caráter me informa que eu tenho evidência de que um grupo existe ou que outro grupo existe. Vamos ver como isso funciona. Observem aqui que eu tenho para cada uma dessas cores representando determinados atributos compartilhados entre as linhagens A, B, C e D. Se a evidência está nas transformações, que são representadas por essas flechinhas aqui, e elas estão direcionadas, notem que quando eu observo o caráter preto, ou existe o grupo B, ou existe o grupo A, C, D. Certo? Quando eu observo o caráter vermelho, ou eu tenho o grupo A, B, C, ou o grupo D. E quando eu tenho o caráter azul, eu tenho o grupo AB ou o grupo C e D. Quando eu tenho o caráter verde, eu tenho o grupo A ou o caráter B, C e D, porque eles compartilham algumas estruturas relacionadas com essas cores. Notem que aqui a evidência de que C e D formam um grupo reside na transformação do azul de redondo para quadrado. A evidência de que B, C e D formam um grupo reside na transformação de verde para redondo e para quadrado. Então, é assim que funciona a lógica dessas características ou as evidências de relação de parentesco dentro dessa escola. Observe, por exemplo, ou considere esse conjunto de atributos morfológicos. A definição de caráter reside em eu determinar um conjunto abstrato e postular os seus estados. Então, por exemplo, eu determino que existe um caráter chamado coloração do olho e eu observo dois estados. E eu codifico 0 para verde e 1 para rosa ou vermelho. Esse caráter é dito como binário, ou seja, ele possui dois estados, 0 e 1, que representam coloração verde e vermelho, respectivamente. E eu coloco aqui essa coluna em uma matriz de dados, onde eu atribuo os estados para cada um dos terminais ou dos táxons que eu estou interessado. Vamos pensar em um outro caráter, por exemplo, o caráter é mancha cefálica, o caráter 2, e eu observo dois estados. A presença de uma mancha, que eu codifico como 0, e a ausência dessa mancha, que eu codifico como 1. De novo, um caráter binário, e aqui está representado na coluna dessa matriz a distribuição dos estados para cada um dos terminais. Vamos ver um outro caráter. O caráter é mancha posterior torácica, é o meu caráter número 3. Eu estou me referindo a essa manchazinha aqui. E eu observo aqui 3 estados de caráter. Portanto, se o caráter tem mais do que 2 estados, ele é considerado um caráter multiestado. E aqui eu estou postulando que eu permito qualquer transformação. Eu não sei se ele transforma de 0 para 1 para 2, de 0 para 2 para 1, de 1 para 2 para 0 e assim por diante. Todas as combinações de transformações são possíveis entre esses estados de caráter. E, obviamente, eu codifico isso, como eu fiz com os demais, atribuindo a distribuição de estados para cada um dos terminais. Muito bem. Eu faço isso com todos os atributos que eu defino como caracteres e defino como estados de caráter. Então, eu compilo os dados observacionais, eu defino o que são caracteres e estados de caracteres ou de caráter, e eu codifico uma matriz de dados, chegando no fim em uma coisa como essa aqui, uma matriz cladística ou uma matriz de dados, onde eu tenho caracteres de 1 a 12, e aqui eu tenho o conjunto de estados de caráter, ou seja, a distribuição de estados de caráter para cada um dos terminais que eu estou interessado em recuperar ou propor uma hipótese de relação de parentesco. Muito bem. Veja o seguinte. Quando eu atribuo ou eu defino um estado, um caráter, e defino seus estados, eu estou fazendo uma proposição de hipóteses de homologia. Por quê? Porque eu presumo inicialmente que Z e A compartilham o estado 0 do caráter 1 por ancestralidade, ou que A, B e C compartilham o estado 1
do caráter número 1, porque isso decorre de ancestralidade. Ou seja, lembre-se que todo caráter ou atributo que eu consigo traçar a um ancestral comum, eu considero isso como sendo um caráter homólogo. Então, uma matriz de dados nada mais é do que uma série de hipóteses de homologia. Então, eu assumo que a distribuição dos estados de caráter está relacionada com ancestralidade, porque eu estou postulando que há sempre uma transformação entre estados de caráter, seja ele de 0 para 1 ou de 1 para 0. E isso é muito importante e é completamente diferente da fenética. Outra coisa importante vem na definição de caráter, estados de caráter e o que nós chamamos de série de transformação. Série de transformação é toda vez que eu postulo um conjunto de estados de caráter, seja ele multiestado ou seja ele binário, onde eu presumo que haja uma transformação entre esses estados. Se nós olharmos os padrões de mancha nos estados, na região torácica dessas moscas, veja que eu inicialmente codifiquei 3 caracteres, o caráter 3, 4 e 5, cada um se referindo a um componente particular das manchas torácicas. Mas nada me impediria de eu formular um caráter número X e defini-lo como sendo pigmentação torácica e identificar como estados todos os atributos distintos que eu encontro na minha concepção de pigmentação torácica, que é o meu caráter. Então, observe que o conjunto de estados de caráter ele é abstrato e que cada um implica uma série de transformação distinta. Então, definir caráter não é uma coisa trivial. O caráter é definido como sendo um conjunto abstrato de atributos hipoteticamente homólogos, porque eu presumo que o compartilhamento de estados de caráter decorra de ancestralidade. Mas ele é abstrato no sentido de que ele não existe na natureza e somos nós que concebemos tais conjuntos que nós chamamos de caracteres. Muito bem, uma vez que nós compilamos os caracteres e codificamos em uma matriz de dados como essa aqui, o nosso próximo passo é como nós fizemos anteriormente na cladística, ou seja, avaliar como os diagramas dicotômicos explicam as nossas observações. E como vocês sabem, o número de soluções ele é definido pelo número de terminais que nós temos. Então, quanto maior o número de terminais, maior o número de soluções possíveis que nós temos que avaliar como estas hipóteses explicam nossas observações. Então, a pergunta que nós temos que fazer, por exemplo, se eu tenho 5 terminais, nos quais eu tenho 15 topologias distintas, é saber como a minha matriz de dados é explicada por cada uma delas. Isso se faz por um processo de otimização. E otimização refere-se, na sua definição mais simples, como a seleção de um melhor elemento de um conjunto disponíveis de alternativas, ou seja, eu tenho esse conjunto de alternativas disponíveis e eu quero saber qual deles explica melhor os meus dados. E explicar melhor significa que eu necessito, impreterivelmente, que exista um critério. E o critério que nós iremos abordar aqui, ou o critério que é mais usado na cladística, é o critério de parcimônia. E o critério de parcimônia sugere que nós devemos escolher hipóteses que minimizam o número de premissas. Por exemplo, considere aqui que eu tenha 2 topologias distintas, cada uma delas explica de forma diferente uma determinada observação. Então, eu observo o estado 1 para o táxon C, 0 para Z, 1 para A, 1 para B, 0 para D. E essa relação postulada nessa topologia sugere que eu teria que postular 2 transformações de caracteres que eu represento aqui, usando a notação de que os losangos, os triângulos, quando estão cheios, representam 1, e o triângulo, quando ele está vazio, ele representa 0. Então, nessa aqui, eu postulo 2 transformações, ao passo que nessa aqui, para explicar a mesma observação em uma topologia distinta, eu presumo ou assumo uma única transformação. Então, o princípio de parcimônia sugere que eu deveria escolher essa aqui, essa hipótese de relação.
Muito bem, como que isso funciona dentro de um contexto de escolher uma topologia para um conjunto de caracteres e estados de caráter? Eu avalio cada uma delas em todas as topologias e depois eu organizo a somatória das transformações em cada uma das soluções possíveis. Então, por exemplo, aqui, para essa matriz, eu tenho esse número de transformações para cada uma das topologias. São 15 topologias. E aqui está exemplificado algumas delas. Notem que a topologia número 3 postula 14 transformações, enquanto que todas as demais possuem um número maior de transformações. Então, o custo, que é o outro termo usado, é muito menor nessa topologia para explicar a minha matriz do que nas outras topologias. Então, usando o critério de parcimônia, eu seleciono essa hipótese de relação de parentesco com relação às minhas observações. A pergunta que nós temos que fazer é se esse critério de otimização, o critério da parcimônia, ele está adequado para o sistema que nós queremos fazer. E como nós podemos justificar. Então, todo critério de otimização, ele requer uma justificativa. E a justificativa para a parcimônia reside em alguns fatos importantes, ou algumas argumentações importantes. Então, em análise sistemática, como postula o Wiley, nós temos que usar a parcimônia não porque nós achamos que a natureza é parcimoniosa, ou seja, que a evolução ocorre sempre de maneira parcimoniosa, mas é porque a parcimônia é a única forma que nós podemos defender nossa hipótese de maneira que nós não tenhamos necessidade de apelar para o autoritarismo ou para pressupostos que são tomados a priori a minha análise. Então, é a forma mais econômica de eu defender as minhas premissas. Olhem só uma justificativa elegante proposta por Klug. Ele acha que a minimização de transformações está completamente de acordo com o que nós entendemos sobre a evolução de características em linhagens históricas. Observem a distribuição desses estados de caráter. Eu observo que A possui 9, que o caráter 2 é compartilhado por todos esses elementos, o caráter 3, 4 é compartilhado por esses terminais, o caráter 5 por esses terminais. Se eu assumo que existe uma relação de parentesco, eu assumo que há 9 transformações para esses caracteres. Agora, se eu assumo, por outro lado, que cada uma dessas linhagens obteve esses atributos independentemente, eu sou obrigado a assumir 21 transformações de caracteres. Dentro do contexto epistemológico, então, minimizar, ou o princípio de minimização da parcimônia, ele está conectado e diretamente relacionado com a nossa explicação genealógica da distribuição de estados de caráter. Então, aqui está a distribuição de estados de caráter. Aqui, mais uma vez, o que seria necessário para que eu explicasse a distribuição desses estados de caráter, sendo que não houvesse relações de parentesco entre esses terminais. E aqui, a mesma distribuição de caracteres, assumindo que há uma conexão de ancestralidade entre esses terminais e que, portanto, as similaridades entre eles podem ser explicadas por relações de parentesco. Então, o princípio está completamente associado à nossa percepção ou ao nosso modelo de evolução. E isso justifica o critério de parcimônia em cladística.